Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 1. Uma estranha ocorrência. Eu vos deixei, meu leitor, no fim de mistérios desvelados com o grande mestre ascensionado Lanto, enviando do retiro do Royal Teton sua bênção para Teton, a América e a humanidade. Neste livro descreverei outra série de importantes e maravilhosas experiências que tive o privilégio de realizar durante aqueles meses de associação com o nosso amado mestre ascensionado Saint-Germain. Certa manhã, recebi dele uma mensagem juntamente com uma carta de apresentação para um senhor Daniel Rayborn, no Brown Palace Hotel em Denver. No dia seguinte, ao entrar no referido hotel para indagar sobre essa pessoa, encontrei um velho amigo, o Sr. Gaylord, que eu conhecia desde muitos anos. Ele estava acompanhado por um cavalheiro já idoso, a quem logo me apresentou, e que, para minha surpresa, era justamente o Sr. Rayborn. Entreguei-lhe a carta de apresentação e, depois de alguns instantes de conversa, concordamos em jantar juntos naquela tarde. A alvorada, no dia seguinte, já nos encontrou todos a caminho do Rancho Diamante K, no Wyoming, uma das propriedades mineiras dos Rayborn, onde começaram as experiências descritas neste livro. Longe estava eu de pensar naquele dia o que significavam minhas relações com ele e a que fim me levariam mais tarde. Tais experiências fazem-nos compreender quão perfeita é a grande, sábia e onipenetrante inteligência que nos dirige infalivelmente a pessoas, lugares e condições, quando e onde se faz necessário. Minha impressão sobre Rayborn foi muito agradável, porque toda a sua atitude era de harmonia e bondade. Ao mesmo tempo, senti ser ele um homem de caráter forte, com um pronunciado senso de honra. Tinha a cabeça muito delineada, feições clássicas, cabelos grisalhos, cor de aço e olhos penetrantes de um tom cinza azulado. Era de porte ereto e devia ter 1,85 m de altura. Tinha um filho de 18 anos e uma filha de 16, que acabava justamente de voltar da escola no leste. Chegamos ao nosso destino, onde os jovens nos encontraram junto ao trem. Depois de palestrarmos uns momentos, encontramos no vagão de Rayborn e rumamos para o rancho cerca de 32 quilômetros distante. O filho Rex era um rapaz forte e corpulento, alto e de aparência excelente, com as mesmas feições clássicas do pai, com que muito se parecia. Tinha pelo menos 1,82 m de altura, fartos cabelos castanhos ondulados, olhos penetrantes de um azul violeta. A filha Nada era de uma beleza impressionante, com estranha atitude de dignidade e graça nos tempos antigos. Tinha cerca de 1,70 m de altura, compleição delicada, cabelos como o do irmão e profundos olhos azuis. Havia um certo encanto nos três Rayborn, que se fazia sentir imediatamente. A localização maravilhosa e a beleza da casa deslumbrando-nos, pois está situada à entrada de um estreito vale, estendendo-se para o oeste
circundada pelas grandes rochosas. Ao norte, um elevado cume ergue-se a mais de 2.400 metros. A casa, com frente para o sul, era construída de granito azul acinzentado, dando a ideia daqueles castelos equipados com torres dos tempos medievais da Europa ou das construções antigas do faroeste. Os terrenos que contornavam a casa estavam belamente delineados e perfeitamente cuidados. A própria construção era ampla e de forma retangular, com uma torre em cada canto, a de sudoeste, com frente para as montanhas, formava uma grande sala circular no terceiro andar. O resto da estrutura era de 2 pavimentos apenas e evidentemente fora construída para durar muitos e muitos anos. Daniel Rayborn, aos 20 anos, herdara toda a propriedade de um tio que viajava muito e estava profundamente interessado em pesquisar assuntos transcendentes, tendo vivido muitos anos na Índia e na Arábia. Ao chegarmos em casa, Rex mostrou-me uma série de quartos no segundo andar, no canto sueste. Logo após anunciaram o jantar, saboreamos uma deliciosa refeição servida numa mesa lindamente aparelhada. Enquanto jantávamos, entramos em discussão sobre os nossos planos. No decorrer da refeição, o Sr. Rayborn disse que contava com John Gray, o superintendente de suas minas, para juntar-se a nós nessa tarde. Tínhamos apenas pronunciado seu nome quando ele foi anunciado. Entrou na sala, saudou alegremente quando a família e eu lhe fui apresentado. Ao trocarmos um aperto de mão, passou-me um calafrio pelo corpo acompanhado de um sentimento de repulsa. Ele era um homem de bela aparência, cerca de 40 anos, quase 1,80 m de altura, olhos escuros e penetrantes, os quais notei nunca ficavam quietos. Percebi que seus olhos seguiam a moça com um olhar estranho, o que não parecia ser notado pelos outros. O Sr. Rayborn pediu licença e entrou no escritório com o superintendente. Nós outros fomos para o salão de música e apreciamos por 2 horas a deliciosa música, pois que os 2 filhos de Rayborn tinham vozes admiráveis. Foi durante a conversa sobre seus talentos musicais que uma sombra de tristeza passou pelo semblante de Nada. Ela disse: "Nós 2 herdamos nossas vozes de mamãe, que cantou muitas vezes na ópera onde papai a encontrou pela primeira vez. Minha mãe, falando sobre isso muitas vezes, dizia: percebemos um no outro um sentimento interno que aumentava à proporção que o tempo passava. Mais tarde soubemos que éramos raios gêmeos, o que certamente explica as muitas e maravilhosas coisas que desde então nos aconteceram. Dissemo-nos muitas vezes que parecia tal como se cada um de nós estivesse procurando pelo outro através de séculos e, de fato, sempre houve aquele grande amor e perfeita compreensão entre nós. O pai de mamãe era inglês e sua mãe, que foi educada na Inglaterra, era filha de um sheik árabe. Há 2 anos passados, mamãe caiu doente e morreu em poucas semanas, conquanto fizéssemos o possível para salvar-lhe a vida. Durante as últimas 4 semanas, ela recebeu revelações transcendentes que foram a explicação de muitas coisas para nós. Logo após meu nascimento, nosso amado mestre Saint-Germain apresentou-se a ela. Explicou-lhe que tinha trabalho a empreender em planos de vida mais elevados e que ele sempre cuidaria de Rex e de mim, conservando-nos sob sua grande e amorosa proteção. Ele é tão magnífico e afetuoso para conosco que eu desejaria poder fazer o mundo inteiro compartilhar dessa alegria. O Oriente e o Extremo Oriente, isto é, Índia, China, Arábia, Egito e Pérsia, rendem muito reconhecimento a eles e compreendem claramente o que estes grandes mestres ascensionados têm feito pela humanidade.
e o quanto todas as raças da Terra devem ao seu amor transcendente e dedicação ilimitada. Assim, ele nos mostrou explicitamente o caminho pelo qual esses grandes mestres têm sido capazes de levar e iluminar o corpo físico, purificando-o através do emprego da chama consumidora de sua própria divindade, a que ele chama a poderosa presença Eu Sou. Disse-nos que isto só pode ser realizado pela adoração daquela presença e completa obediência da personalidade ou consciência externa à sua total direção. Disse também que o segredo é conservar-se em constante comunicação íntima com a presença Eu Sou todo o tempo, de modo que a perfeição que ela está sempre irradiando possa atravessar a consciência externa sem ser desvirtuada por nossa própria desarmonia e a do mundo físico que nos rodeia. Por esse modo, explicou Saint Germain, os mestres ascensionados conseguiram o completo domínio sobre todas as manifestações e finalizaram o trabalho de encarnação humana que, como disse Jesus, todos devem efetuar algum dia. Eles expressam e para sempre completa mestria sobre todas as condições neste mundo físico, porque toda substância e energia são seus humildes e obedientes servos, mesmo sobre os elementos e poderes da natureza, porque eles se tornaram a plenitude do amor divino. Todo o seu trabalho para com a humanidade consiste em conduzir a todos, finalmente, a esse mesmo mestrado, que porém só pode ser atingido pelo esforço próprio do indivíduo e a plenitude de muito amor. Minha mãe passou por várias experiências estranhas na sua infância e minha avó contou-lhe muitas outras, ainda mais estranhas, porquanto seu avô tinha visto coisas notáveis que esses grandes seres fazem. Um que ele conhecia muito bem era originário da terra da minha avó da Arábia, extremamente adorado por todos aqueles com quem contatava. Toda a sua vida era uma bênção e constante serviço para a humanidade. A primeira vez que Saint Germain apareceu à minha mãe foi uma noite, no começo de sua carreira na grande ópera. Havia poucos meses que ela cantava, quando uma noite ficou quase sem fala diante do auditório. Achava-se em seu camarim pouco antes de entrar em cena, quando um medo terrível apoderou-se dela, fazendo-a esquecer tudo. Saint Germain apresentou-se em seu corpo tangível e tocou-a na testa com os dedos da mão direita. Instantaneamente todo o nervosismo passou. A memória de sua peça musical voltou e ela ficou calma e à vontade. Nessa noite seu sucesso foi enorme e continuou a aumentar, tornando-se brilhante além dos seus mais arrebatados sonhos. Saint Germain disse-lhe que ela tinha conquistado o direito à presença protetora dos mestres ascensionados e que a partir daquele momento esta seria permanente. Descreveu o homem com quem deveria se casar, assim como o filho e a filha que deviam vir a ela. Depois disso vinha sempre a intervalos regulares e ensinou-lhe muitas leis internas que ela estava à altura para compreender e aplicar com excelentes resultados, causando surpresa, pelo menos, àqueles que não se acham em condições de usar a lei suprema. Esta, contudo, é perfeitamente natural para os que entendem e utilizam essas leis através do amor. Sobre teu pai, disse Saint Germain, não estava suficientemente desperto para ser instruído sobre tais atividades até cerca de 1 ano atrás, quando, em vista de um perigo que nos ameaçava, Saint Germain apareceu-lhe em seu corpo tangível e explicou-lhe que ele se veria muito perto da morte pelas mãos de uma pessoa em quem confiava como amigo, mas que ficasse em paz, pois os mestres ascensionados lhe dariam a proteção necessária. Estávamos tão absortos nessa conversa que eu me senti quase desapontado quando o Sr. Rainbow e o superintendente vieram se juntar a nós, depois de termos ouvido Nada e Rex cantarem uma canção árabe de amores a seu pai. Despedimos-nos e fomos cada um para o seu quarto.
Eu estava tão nervoso por ter Saint-Germain aparecido ao Sr. Rainbow que não quis dormir. Comecei a sentir que havia uma razão maior para eu estar em sua casa, maior que aquela que eu fora externamente informado. Sentei-me numa cadeira confortável e entreguei-me à contemplação dos mestres ascensionados, com profunda gratidão a eles pela maneira com que essa abençoada gente me recebera. Devo ter passado por um sono leve porque despertei sobressaltado, julgando ter ouvido alguém me chamar. Senti tal ímpeto de sair para o ar livre que não pude resistir. Encontrava-me agora bem desperto e na forte expectativa de algum acontecimento. Não sabia o que poderia ser. Desci as escadas, fora de casa, e dirigi-me a um caminho que ia dar um grande celeiro. Em dado momento, pressenti um movimento entre as sombras e, obedecendo a um impulso repentino, pulei para trás de uma árvore. No mesmo instante, um homem saiu do celeiro. Percebi outro movimento entre as árvores e, firmando a vista, distingui um homem de pé com um rifle ao ombro e instintivamente visível na escuridão. No momento em que este fazia pontaria no indivíduo que saía do celeiro, quis gritar-lhe avisando, mas nenhum nome saiu da boca. Rápido como um pensamento, um brilhante jato de luz bateu em cheio no rosto daquele que segurava o rifle, revelando suas feições, enquanto ele caía para a frente como que atingido por um raio, embora o céu estivesse límpido como um cristal. Eu ainda me achava incapaz de sair da minha posição, quando o homem do celeiro dirigiu-se firme para casa, totalmente ignorante do que escapara. Percebi que o Sr. Rainbow, e como ele não me tivesse visto, continuei onde estava até vê-lo encontrar em casa. Então, dirigi-me apressadamente para o local onde caíra o homem e verifiquei que fugira. Procurei pelas imediações e, não podendo encontrar dele o menor vestígio, voltei para o meu quarto. Era então quase 1h da madrugada. Deitei-me apressadamente e, com grande esforço, consegui conciliar o sono. No dia seguinte, quando desci para o café da manhã, todos se mostravam radiosamente felizes, com exceção de Gray, o superintendente, que estava nervoso e extremamente pálido. Os Rainbow, Gaylord e eu passamos uma bela manhã fazendo planos para o dia, que terminou com a sugestão dos 2 filhos de Rainbow para que fôssemos a Table Mountain, um dos seus recantos favoritos nos rochedos de Wyoming. Nesse ínterim, Gray tornara-se subitamente silencioso, evitando encontrar os olhos dos outros circunstantes. Acabou de almoçar, pediu licença e dirigiu-se à estação. Quando lá havia saído, meu primeiro impulso foi contar a Rainbow os fatos que eu presenciara durante a noite anterior. Mas depois de um segundo de reflexão, decidi esperar até que tivesse a sós com ele. Pedi licença, fui preparar-me para a nossa excursão à montanha e voltei justamente a tempo de ver o peão trazer-nos os cavalos. Um deles era um magnífico puro-sangue árabe, mais claro, com crina e caudas brancas, o mais belo animal que eu jamais vira. Veio diretamente a nada a quem pertencia e, com um olhar que exprimia ser de inteligência quase humana, parou orgulhosamente diante dela, esperando pelos torrões de açúcar que a moça tinha na mão. Nada estimava-o muito e ele sabia disso. Este é Pégaso, disse ela acariciando. Ele avançou em minha direção, pôs o nariz junto ao meu rosto, depois foi até Rex e finalmente voltou a nada, como se desse consentimento a que eu me tornasse membro do grupo. Gostou do senhor e o aceita como um amigo de confiança, comentou Nada, depois de ter observado por um momento a expressão do animal. Esta atitude é completamente nova em Pégaso, porquanto ele nunca se mostrou bom amigo de ninguém, com exceção de Rex, do peão e de mim. Como adquiriu? Perguntei. Foi dado à minha mãe por um sheik árabe, respondeu.
em recompensa de um concerto que ela deu no Cairo. Mandaram-no aqui para o rancho como uma surpresa quando ela voltou de sua última viagem. Foi esse realmente o último concerto de sua carreira e seu sucesso foi enorme. O velho sheik amava a música e apreciou muito esse concerto especial. Pegasus é uma beleza, não acha? Continuou ela. O amor transparecia claramente na voz de Nada e era justificável, pois ninguém poderia deixar de admirar tão belo animal. Montamos em nossos cavalos, acenamos para Reibora em despedida, saímos a meio galope pelo vale e logo entramos na trilha da montanha. Continuamos a subir através das belas árvores. De vez em quando chegávamos a uma clareira e parávamos para apreciar a magnífica vista. Seguimos ainda algum tempo a trilha da montanha. O canto dos passarinhos, a fragrância das flores e o estimulante ar rarefeito fazia com que nos sentíssemos radiantemente fortes e contentes por estarmos vivos. Chegamos ao topo da montanha quase ao meio-dia. Daí surgiu diante de nós um espaço plano cobrindo pelo menos 8 hectares, um verdadeiro planalto suspenso no meio daqueles gigantescos altaneiros. Lá tinha sido construída uma confortável cabana e um abrigo para cavalos. A cabana era feita de pedra em uma lareira, muito original e funcional. Apreciamos a beleza da região em redor e sentamo-nos para um delicioso lanche. O senhor quer saber de uma coisa? Contou Rex. Tenho a impressão de que nos conhecemos através de muitas eras. Nada e eu concordamos em sentir a mesma impressão. Vamos à gruta pelo outro caminho assim que acabarmos de lanchar, sugeriu ele e nós concordamos. Atravessando para o outro lado da montanha, encontramos uma boa vereda que descia, onde o cenário era ainda mais selvagem e abrupto. Em alguns lugares, as rochas pareciam ter sido machadas de verdes, azul, preto por alguma maravilhosa coloração mineral. À proporção que mudávamos de posição, os raios do sol e as sombras brincavam com elas, produzindo o efeito de um belo e inspirador panorama. Continuamos a descer a trilha e ainda cerca de uns 1.200 metros, volteando em curva fechada, encontramo-nos no lado leste da montanha. Há milênios passados, uma parte dela tinha-se partido evidentemente, fazendo daquele lado um rochedo íngreme que se elevava, pelo menos a 300 metros acima de nós. O caminho que estávamos seguindo dobrava para o lado sul, virava para a parede leste, margeando uma espécie de prateleira saliente que nos conduziu à entrada da gruta. Na trilha havia grandes blocos espalhados, o que tornava a subida áspera e de difícil acesso. Uma asa da rocha encobria a entrada, como se a natureza ciumentamente quisesse guardar segredo dos olhos curiosos. Deixamos os cavalos amarrados em lugar seguro ali perto e Rex tirou 3 poderosas lanternas elétricas do seu saco de viagem. Prepara-se para uma surpresa, disse ele, voltando-se para mim e tomou o caminho em direção à gruta. Cerca de uns 15 metros de abertura, encontramos em uma caverna de tamanho regular e a entramos. Logo que meus olhos se acostumaram à mudança da luz, vi que toda a abóbada era constituída por uma substância cristalina rosa e branca. Atravessamos o primeiro espaço numa distância de quase 10 metros e passamos por uma arcada que conduzia ao interior de uma câmara imensa, abobadada, tendo pelo menos uns 60 metros de um ao outro lado. O teto era coberto de estalactites com as cores do arco-íris, nas mais estupendas formas que jamais vi. Havia cruzes, círculos, cruzes no interior de círculos, triângulos e muitos símbolos ocultos que têm sido usados na Terra desde o começo. Era como se esses símbolos tivessem sido suspensos no teto há séculos e a natureza os houvesse coberto por uma formação calcária,
altamente colorida e muito artisticamente decorada por seus pigmentos. A beleza de tudo isto fez-nos emudecer, fascinados com essa aparição maravilhosa e admirável. Tínhamos a impressão de que muitos olhos permaneciam vigiando todo o tempo. Rex chamou-nos para o lado mais afastado da câmara, onde ele se achava. Atravessamos o espaço existente entre nós e paramos diante de uma parede sobre a qual havia 3 arcos, distantes 6 metros uns dos outros. Dentro de cada um via-se uma superfície muito polida. O primeiro, à minha esquerda, era de um vermelho chinês, o segundo de um branco fulgurante e o terceiro azul cobalto. Percebi imediatamente que significava qualquer coisa concernente à América. Esse sentimento cresceu tanto que dificilmente pude suportá-lo. Isto é um trabalho de uma poderosa inteligência em idades passadas, disse eu, e percebo que estes arcos fecham a entrada para outras câmaras ou comunicações até mais longe. Nada e Rex olharam-se fixamente, enquanto suas faces tornaram-se brancas pelo impacto de alguma coisa que estavam vendo. — Que há? Perguntei. — O senhor não sente? O senhor não vê? Perguntaram por sua vez. — O que? Repliquei. Verificaram então que eu não podia perceber aquilo que eles estavam vendo e explicaram. — Evidentemente o senhor está sendo envolvido por uma forma etérica, disse Nada, que já foi sua em idades passadas, porque as vestimentas são diferentes de tudo o que tenho visto ou de que tenho ouvido falar. O corpo tem pelo menos 2 metros de altura, o cabelo é de cor ouro, chegando quase aos seus ombros, a pele é suave e clara. Tenho certeza de que alguma memória antiga está tentando aproximar-se da sua consciência exterior. Vamos contar-lhe nossa experiência da última vez que estivemos aqui, sugeriu ele a Rex. Faz justamente 1 ano, começou Rex, que viemos a esta caverna, e como eu me detivesse diante do arco azul, fiquei tão fascinado que estendi a mão examinando a sua superfície. Quando uma voz saída da atmosfera exclamou: "Parai!" Não era uma voz de irritação. Era antes da suprema autoridade. Deixamos imediatamente a gruta e nunca mais voltamos até agora. Antes de terminar minha visita, meus caros amigos, tenho absoluta certeza de que nos será dada alguma explicação surpreendente de todos estes fatos, repliquei. Voltamos para o lugar onde se encontravam nossos cavalos e achamos o belo Pégaso árabe num estado de grande agitação, pois era extremamente sensível aos poderes espirituais focalizados dentro dessas montanhas, e isso o tornava desassossegado por causa da intensidade de energia ambiente. Só com muito carinho pôde Nada acalmá-lo e evitar que partisse a toda a brida para casa. Ela disse que parecia sua velocidade não ter limite quando ele se tornava excitado. Pusemo-nos em marcha para casa, contornando o sopé da montanha, até chegarmos ao fim da descida. Deixamos os cavalos, a rédea solta. Dentro de meia hora chegávamos ao rancho justamente antes do sol declinar. Daniel Rayborn veio ao nosso encontro e avisou-nos de que o jantar seria servido dentro de pouco tempo. Durante a refeição, relatamos as ocorrências do dia, tendo Rex contado ao pai o caso da forma envolvente vista acima de nossa cabeça na caverna. Quando ele acabou de expor, seu pai, sem dar nenhuma explicação, disse que precisava falarmos a todos 3 na biblioteca depois do jantar e que o encontrássemos lá às 8 horas. A fim de esperar a hora convencionada, fomos para a sala de música, enquanto Nada dirigiu-se ao quarto de sua mãe, trazendo de lá um instrumento árabe parecido com uma guitarra havaiana. Tinha-lhe sido dada por Saint-Germain, que a ensinou a executar nele certas melodias antes da hora da meditação. Ambos cantaram, Nada e Rex, revezando-se ao tocar os acompanhamentos no instrumento. Este constituía o mais maravilhoso complemento para suas vozes,
porque havia algo na qualidade do som que parecia uma coisa viva, a penetrar no próprio núcleo da existência. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.